Olá! As histórias nos constituem, as histórias também nos educam. Um escritor espanhol chamado Jorge La Rosa diz que somos viventes da palavra. E que bom assistir, ler, ouvir histórias de nossas famílias, histórias do nosso cotidiano, ou aquelas que dialogam com nossos sonhos, nossa imaginação. Precisamos da poesia, dos causos, das fábulas para viver, já nos diz Antônio Cândido. Por conta disso é que hoje o Roda de Saberes está na Feira do Livro e vai abordar o tema Meus Livros, Meus Causos, Nossas Histórias. Este programa faz parte da Semana de Leitura que a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Caxias do Sul está promovendo. E é com muito prazer que eu convido você a acompanhar e acompanhar o que nossos convidados têm a dizer. Estão conosco hoje Délcio Antônio Agliardi, que é professor na Universidade de Caxias do Sul, poeta, coordenador do UX Sênior Educação e Longevidade e também é doutorando na mesma instituição. Seja bem-vindo, Délcio. Muito obrigado. Com a gente também a dona Ivete Finco Pisani, que tem 81 anos, é professora de yoga aposentada e é uma amante da boa literatura. Bem-vinda, Ivete. Obrigada. E para contar causos para a gente, estou aqui com o Luiz Carlos de Lucena, que é jornalista, escritor, contador de causos e também um ser que gosta muito de bate-papo, né, Lucena? Gosto bastante, estou muito feliz de estar aqui com vocês e principalmente com os dois que me antecederam aqui na apresentação. Muito bom, muito bem-vindos e começo pelo Délcio. Délcio, eu quero saber se as leituras ajudam a gente a rejuvenescer. Olha, a leitura sempre é algo que nos toca e como um ato de leitura nós nos conectamos com o mundo, com as pessoas. Eu estudo um autor que ele diz que a leitura possibilita que a gente seja amigo dos escritores vivos ou mortos. Eu acho tão bonito isso, porque é possível a gente poder pensar nos autores que estão entre nós e aqueles que deixaram esse grande legado importante para a humanidade em termos de literatura. Então, certamente, a leitura nos toca, nos provoca e nos acrescenta constantemente. Penso que o ato de ler é um ato que nos coloca diante das nossas próprias experiências de vida, de ressignificar o que fazemos, a nossa possibilidade de ser melhor a cada instante de vida. Não existe idade para começar a ler, Délcio? Não, a minha história de leitura, inclusive, é uma história de leitura antes da escola. Eu aprendi a ler com 5 anos de idade e aprendi a escrever aos 7 anos de idade quando eu fui para a escola. Depois, estudando a história de leituras, eu descobri que isso aconteceu com muita gente. Então, de fato, a leitura é possível em qualquer época da vida. Aliás, a leitura é uma condição humana. Nós lemos constantemente o que nos acontece. Hoje, para sair de casa, eu li o tempo para saber se levava o guarda-chuva ou não. Eu li o tempo para saber se estava frio, para colocar o meu casaco ou deixá-lo em casa. Então, nós não lemos só a palavra, nós lemos tudo o que nos acontece. Olha só. Tem muita palavra nesse coração, Ivete. Fiquei sabendo que a senhora é uma devoradora de livros. É verdade? Com certeza. Eu, desde que me alfabetizei, não parei mais de ler. Muitos livros? Muitos livros. Qual a sua preferência? Olha, eu já gostei muito de romance. Eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando mais madura, vai mudando o teu gosto pela leitura. Atualmente eu gosto muito de ler sobre história. Sobre história. História. Conhecer esse mundo que está aí, né? Conhecer o mundo, conhecer, enfim, o que as pessoas pensam, o que as pessoas pensavam, principalmente. Eu gosto muito de ler sobre a Idade Média, sobre o Renascimento. Eu acho, assim, uma época que foi muito controversa, né? Porque houve muita violência, mas também houve muita arte, muita coisa bonita aconteceu naquele período do Renascimento.
tua produção artística. É. Eu quero saber se a senhora, esse teu gosto pela leitura, pelos livros, influenciou os filhos. Olha, a minha filha gosta bastante de ler, mas atualmente ela se dedica mais a livros técnicos, porque ela é professora de yoga. E os meus 2 filhos gostam de ler mais ou menos. Infelizmente não foram muito influenciados pelo meu gosto, mas Não. eu herdei do meu pai o gosto pela leitura. Ah, é? Sim. Como que era? Tu via, ele lia muito? Muito, muito. Ele era tipógrafo, meu pai. Então eu acho que isso talvez tenha desenvolvido nele o gosto pela leitura. Mas ele chegava em casa do trabalho, pegava a sua cuia de chimarrão e o seu livro. E lia muito. Nossa, e aí isso tu foi vendo? Sim. E aí eu surupiava os livros que ele lia, que eu não poderia ter lido, porque não era para mim, mas eu lia. Lia todos. Lia. Do livro para a oralidade, Lucena, tu recolheu os causos e colocou no papel. Os causos que tu colheu é do bate-papo, das conversas de roda, da onde vem? Ele vem justamente do lugar onde eu nasci. É a minha Casusa Ferreira, e toda oportunidade que eu tenho, eu sempre digo que o meu horizonte era um pouquinho acima da cerca da Mangueira, era desse tamanho. Hoje, sentado aqui com vocês, com toda essa cultura que eu já tive a oportunidade de ouvir, o meu horizonte já se expandiu. Mas voltando primeiro na leitura, eu fui rodeado de livros e revistas. A minha mãe era professora, meu pai estudou aqui no Colégio do Carmo, e nós no interior recebíamos as seleções via assinatura. E ela, na época, e ainda continua, ainda existe, ela é pródiga em diversificação de assuntos, para todos os gostos da época e para todas as idades. Inclusive, aquilo, quando dava um tempinho, eu fazia a minha beliscada na literatura daquele tempo. Aquilo foi sempre me despertando. Paralelo aos meus causos de hoje, a vivência do tradicionalismo, que eu sou do período em que surgiu o movimento tradicionalista gaúcho, que hoje ainda temos o símbolo aí, o símbolo gaúcho, que é o Paixão Cortes, junto com os demais integrantes, que eram mais 6, e fundaram um movimento que até hoje perdura, graças a Deus, em uma instituição além das nossas fronteiras, defendendo as nossas histórias, as nossas tradições. Então, na minha vivência de fora, e quando comecei a vir para estudar no ginásio em Canela, eu comecei, junto com o movimento tradicionalista, a declamar no CTG. Dessas declamações é que surgiu a oportunidade para vir para o rádio. Eu comecei na rádio, porque lia razoavelmente bem, já procurava, dentro do processo, declamar alguma coisa, e isso foi me despertando. Com referência aos causos, aí se foi compilando informações de um, do professor Délcio, outro da professora Ivete, e aí vou anotando. Dentro do que vai se arquivando, daqui a pouco surge uma ideia de fazer um começo, meio e fim. Então aí é que surgiram os causos. Todos eles são bem diversificados, mas todos eles têm fundo de verdade, né? Que dá para as crianças aprenderem um pouco de geografia, de economia, e uma porção de coisas que tem na nossa região. E, claro, a parte hilárica, a parte gostosa, que é aquele exagero daquele peão de estância que vive no galpão, no meio da parte da rusticidade da vida. Então, e você, tu ia anotando, registrando no papel, assim, canetinha? E é o que eu faço ainda até hoje. Eu estou sempre escrevendo. E à medida que eu vou anotando, daqui a pouco surge um tempo, uma oportunidade, e aí é que surge a ideia. Às vezes aquela anotação é o final. E daqui a pouco ela é o início de algum outro caos. Todos os meus causos são mais ou menos 2 laudas. Todos eles com uma ilustração, que mais ou menos cada ilustração espelha aquilo que eu escrevi. Então, mais ou menos já tem uma fórmula, claro, os primeiros sempre são difíceis, né? Mas sempre procurei editar e distribuir com independência. Não tenho envolvimento com editor. Tem livre poder editorial. Isso mesmo. Lucena, o que tu trouxe pra gente ver? Não, eu hoje trouxe 3 dos meus aqui, ó, inclusive depois eu vou fazer uma doação para a professora. Aqui tem o primeiro, né? Aqui tem um intermediário, né? E são 5 hoje ao total. Eu estou meio, agora nos últimos tempos, estou meio parado.
Todos eles são de 12 a 18 causos cada livreto desses aí. Mas eu preservo muito aí a linguagem, o linguajar nosso de Cima da Serra, e tem o gaúcho fronteiriço, que é uma coisa. E o nosso de Cima da Serra, inclusive, no modo de vestir, no modo mais valseado de se expressar. O outro lá já é mais guerreiro, mais fronteiriço. Então aqui procura-se preservar o nosso jeito de viver, os campos de Cima da Serra. Esse aqui é o último, pelo que eu sei. Esse Apaguei aí é o último. a luz do vagalume. Esse é o último. Depois, onde, acho que é anterior, né? É anterior, esse onde amarrei meu peixe. E esse é o primeiro que foi a primeira coragem. Do meu jeito. Este eu li. Esse eu tenho, como curiosidade, a Eliana é que me fez escrever, professor. Ela é que me motivou, a minha companheira, porque eu contava os causos e ela daqui a pouco começou a dizer, por que tu não escreve? Aí, a partir do apoio da dona da casa, é que eu comecei a botar no papel e a escrever, que hoje já viraram 5 livros. Ó, dona Eliana, a gente aproveita o engate ali. A gente precisa de estímulos para ler e para escrever, Délcio? Com certeza. O que o Luiz Carlos de Lucena nos conta faz todo sentido. O incentivo, o apoio, alguém que nos toque no nosso percurso de autoformação e também de progresso humano, né? Então, a leitura e a escrita vão complementar aquilo que a oralidade, de alguma forma, nos toca. O importante é ter uma boa narrativa. Isso. Né? Depois, os modos de ler, de escrever, serão quase que muitos dos disfarces que nós vamos ter. Cada um vai construindo daí também, né? Sim. Seus jeitos de anotar, de escrever, de ler, né? É um processo muito singular, né, de criação, né? A linguagem da literatura, ela nos possibilita o tempo todo esta criação. Nós nos colocamos diante da fabulação e vamos relendo, reescrevendo. Se nós lermos 3 vezes a mesma obra, serão 3 leituras diferentes. Se reescrevermos 3 vezes o mesmo texto, estaremos diante de 3 textos diferentes. Então, me parece que esse elemento ele é bastante horizontal para todos nós que pensamos a literatura. Como a Eliana incentivou o Lucena, como o pai da Ivete incentivou ela, de certa forma, a leitura, né? Que hoje até a Ivete tem uma grande biblioteca em casa. Que tamanho será que tem essa biblioteca, Ivete? Eu não tenho ideia, não é uma grande biblioteca. É considerável. Eu tenho livro espalhado por tudo. Em casa? Sim, eu gosto muito de ter livro perto de mim. Sempre tem. Eu leio muita revista, muito jornal. Depende da revista, óbvio. Não leio abobrinha, eu não gosto. Não gosta? Gosto. E gosto de ler alguma coisa que tenha consistência. Que lhe signifique, né? Sim. Ivete, e a senhora não é egoísta pelo jeito, né? Não. Empresto com prazer. Com prazer. Sim. Tem uns que vão e nunca voltam. Mas não faz mal. Mais ou menos acontece assim. Né? Que as pessoas tenham bom proveito, pelo menos, né? Façam bom proveito. Claro. E eu quero, Ivete, saber, hoje a gente está com esse mundo tecnológico, novas tecnologias nos acompanham, então a gente não lê só no impresso, lê no livro digital, lê no Facebook, nas várias plataformas. Fiquei sabendo que a senhora está fazendo um curso de informática. Até gostaria que a senhora nos falasse onde e quero saber quem lhe incentivou a fazê-lo. Olha, eu faço informática no Centro de Convivência para Idosos do Tiaoli, que pertence à Lefam. É muito bom, elas são muito competentes, as professoras, mas quem me incentivou, não me empurrou para isso, foram meus filhos que me deram um computador de presente. Eu era meia avessa ao computador, eu achava que eu ia perder muito tempo com aquilo, sabe? E agora? Eu dou a minha, mas não fico muito tempo, não. Faz uma programação, sim, assim. Sim, não sou de ficar muito tempo. E está sendo difícil aprender? Não, agora que eu já peguei os macetes, está indo bem. Está indo bem. Tá. E os filhos estão contentes? Sim, principalmente minhas netas. Minhas netas. Elas conseguem... A senhora já tem Facebook? Tenho. E elas conversam contigo ali? Sim, temos o WhatsApp também, conversamos bastante. Olha.
E assim exercita a escrita também, né, Ivete? Mas eu gosto muito de escrever à mão. Gosta? Não sei, não faço literatura, não sei escrever nada. Mas gosto de escrever algumas coisas que eu penso, gosto. Algumas frases que eu leio, que me tocam, eu anoto. A senhora faz reflexões, coloca? Isso. Sim. O que te inquieta hoje, Ivete, no mundo? A violência. A violência. Isso é muito inquietante. Para quem tem filhos, netas, é uma preocupação constante. Olha só. E a literatura também, de repente, vem como um recurso também para aliviar essa... Sim, para amenizar. Esse universo, né? O que vem daqui para frente, Lucena? Aproveitando aqui a conversação da professora Ivete aqui, o livro, meu modo de entender, é um companheiro inseparável. Porque ele te espera, não precisa de energia elétrica, é um grande amigo. E cada vez que você lê, você busca outras informações que mesmo você escrevendo, você não entendeu que aquilo também quer dizer mais alguma coisa. Teve um leitor que veio me cumprimentar porque eu fiz uns escritos falando sobre ecologia no caos. E eu de cá com meus botões, né, digo, mas eu não escrevi nada nesse sentido, né, em preservar a natureza, a floresta, né. E aí eu fui lá ler de novo aquele caos lá e realmente tem uma baita de uma mensagem lá em que eu digo que a gente tem que preservar as florestas como se fosse um templo, as águas como se fosse pia de água benta, o vento como se fosse o ar respirado por uma criança. No fim, tinha dentro daquele caos uma mensagem de preservação do meio ambiente, por exemplo. Então, mesmo que eu tenha escrito esses pares de causos que estão nesses 5 livros, de vez em quando eu pego eles de volta e vejo de uma outra maneira, mesmo diferente do que eu escrevi. É que, Lucena, quando o escritor coloca o texto, né, na obra, faz a obra fica para quem ler, para o leitor, né? E aí as interpretações são... E as surpresas, por exemplo, do leitor com referente ao pretenso escritor, é as surpresas que eles te trazem. Eles te vestem o personagem da maneira que eles enxergam. Eles veem a dissertação que eu faço sobre a nossa área verde, nossos campos, nossas coxilhas, nossas matas, nossas águas. Eles fazem um templo totalmente diferente daquilo que eu tentei colocar ali. Então veja que aquilo tem um mundo de abertura para o cara fazer uma vida totalmente diferente. Então o livro, para quem escreve, é viver 2, 3 vezes a mais. E para quem lê, é uma doçura, né? Eu, por exemplo, sou fanático. Eu, por exemplo, aqui em Caxias, que eu vivo no meu galpão meio solito, de segunda a quinta-feira, sexta-feira, eu tenho de companhia a revista, o jornal e livro. Na minha frente a televisão sem o som, só com a imagem, e a rádiozinha para cuidar das minhas atividades profissionais também do lado. Então dá para aproveitar tudo isso. Agora o livro não tem problema de ficar longe. Ele tem que estar bem pertinho aí. Agora, por sinal, ainda ganhei aquele do Mansueto, sobre as eleições de Caxias do Sul. Só a abertura que tem ali já vale o livro, né? E não é só o senhor, Dona Ivete e o Délcio que apreciam literatura, leitura. Hoje, a gente até fui buscar informações no Ministério da Cultura e existe o Vale Cultura, que são R$50 pagos pelas empresas a seus funcionários que ganham até 5 salários mínimos. Claro que é um rol de empresas que dispõem a fazer isso e até o Ministério sugere que mais empresas também se inscrevam para. E hoje são 480 mil trabalhadores que usam esse Vale Cultura. E detalhe, a leitura, são os livros, os objetos que mais são comprados. É a literatura, depois vem o cinema, embora esse vale possa ser usado para outras artes, né? O que é positivo. E temos também o escritor Délcio, que tem dueto poético. É isso, Délcio? Sim, eu sempre gostei de poesia. A publicação de uma obra poética efetivamente é uma coisa muito prazerosa, mas eu gosto mesmo da poesia no cotidiano, no dia a dia. Não tenho grandes preocupações em estar publicando, né?
E a poesia entrou na minha vida desde cedo, na minha casa, no meu trabalho, no meu cotidiano, ela sempre está presente. Aprecio sobremaneira o gênero poesia. Poesia, lhe acompanha. Ivete, tu não queres colocar as tuas memórias no papel? Já pensou nisso? Memórias? Olha, essas reflexões tuas aí, transformá-las em livro. Eu tenho muita vontade, sabe, às vezes, de escrever tudo que eu vivi nessa cidade. Essa vida que eu tive desde 1935, que foi o ano que eu nasci, e sempre morei aqui. Então eu vi essa cidade se transformar, mudar, as pessoas nascerem, morrerem, e eu tenho muitas lembranças boas. Já está começando a colocá-las no papel? Não. Acho que não tem capacidade para escrita, sabe? Para desenvolver um livro, acho que não. Comece anotando, dona. Mas talvez é um desafio, né, Ivete? Eu me lembro disso porque a minha avó foi uma pessoa que não foi reconhecida nessa cidade. A minha avó foi dona da primeira malharia de Caxias. Como é o nome dela? Era Virgínia Miqueleto Pinto. E ela nunca constou de uma pesquisa, enfim, de indústria. E ela foi sempre uma mulher muito empreendedora. Será que não seria a senhora colocar nessa obra? É um desafio, né? É um desafio. Luciana, qual o próximo livro? O próximo livro está sendo, como é que se diz? Aos pouquinhos, as anotações estão sendo, todas elas estão sendo compiladas, guardadinhas. Está faltando só o tempo, aquele sim que precisa ser sentar e ficar. Até precisa ter um ambiente. Já tem título? Você tem. O título, você sabe como é. Uma briga de bugio também dá um título, né? Olha o sinal. Aliás, eu quero dizer o seguinte, que eu estava falando do que o São Francisco tem o ronco do bugio, né? Tem. Então, falando nesse bicho, ele dá uma aula para a gente, em termos de vivência, que tudo tem o seu tempo, né, professor e professora? E você tem que conviver, que amanhã ou depois você vai ser substituído. Eu uso trazer isso, inclusive, para dentro da empresa, para mostrar que a gente não é perene. E o bugio, a família do bugio, tem a liderança. E ele sabe que essa liderança, com o devido tempo, a idade vai fazendo com que o próximo venha substituí-lo. Tanto é a verdade que depois ele vai enfraquecendo e ele termina sendo, como é que se diz, exterminado pelos predadores da área. Então, para você ver que a própria natureza te mostra que você está sendo, depois de uma briga de bugio, é porque ele está querendo o teu comando, ele está vendo que aquele lá está perdendo a liderança. É uma natureza divina que está mostrando para a gente do ciclo e da continuidade. Não sei se me expressei correto. Muito bem. Muito bem. Mas eu acho que isso é um bom título. Bom, esperamos. Vamos aguardar. Estamos chegando ao final da Roda de Saberes. Antes, eu quero convidar quem está em casa a participar da Feira do Livro de Caxias do Sul. Estamos na 32ª edição e ela vai até dia 16 de outubro, aqui na Praça das Feiras. Venha aqui conferir as obras que estão disponíveis, estão à venda. Venham participar dos bate-papos. Tem muitos escritores, muitos leitores por aqui. Aproveite esse espaço que são de atividades gratuitas. E eu também informo que o Roda de Saberes de hoje, que tratou sobre meus livros, meus causos, muitas histórias, é uma iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que está promovendo a primeira semana de leitura de Caxias do Sul. Eu agradeço a companhia, então, do Délcio, da Ivete, do Lucena, agradeço a companhia de quem está em casa e convido ainda a dar dicas para formar a Roda de Saberes. Mande e-mail para escoladolegislativo@camaracaxiasdosul.rs.gov.br. Muito obrigada e até o próximo programa.